E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts, e no vídeo de hoje nós temos um tema muito interessante e também... Calma, eu já vou deixar tu participar. Falaremos sobre a ofidioglossia, a linguagem das cobras e serpentes, e sobre os ofidioglotas, que são os bruxos capazes de falar essa língua. Então eu vou pedir pra minha amiga aqui, que tá louca pra participar, chamar a vinheta. Pera aí. Primeiro vamos lá. Originalmente em inglês, ofidioglossia é chamado de Parseltongue, e quem é um ofidioglota é um Parselmouth. Se tu vai analisar essas palavras, elas meio que não têm uma tradução literal, tá ligado? A gente sabe que tongue é língua, mas Parcel não significa nada. Mas em uma entrevista que a J.K. Rowling deu em junho de 2003, na época de lançamento do livro aí de Ordem da Fênix, ela disse o seguinte: Parselmouth é uma antiga palavra para alguém que tem um problema com a boca, como se fosse um lábio leporino. Então foi daí que ela pegou a referência da palavra para usar na obra dela. Claro que em português tudo fica mais fácil, né? Ofídeos são répteis sem patas pertencentes à subordem das serpentes, e glota é um sufixo para formar adjetivos referentes à língua ou idiomas e tudo mais. Então, ofidioglota, língua de cobra. Simples assim. A ofidioglossia é uma habilidade muito rara e normalmente hereditária, e muito provavelmente todos os ofidioglotas conhecidos são descendentes de Salazar Slytherin, sendo Harry Potter uma exceção. Pra quem não lembra, o Harry só sabia falar a língua de cobras porque tinha um pedaço da alma do Voldemort dentro dele mesmo, e a própria J.K. Rowling já revelou em diversas entrevistas que essa capacidade do Harry de falar com as cobras foi embora depois que a Horcrux que vivia dentro dele foi destruída. De acordo com a descrição dos livros, quando falada, a ofidioglossia lembra um som de assobio, como se fosse um som de uma cobra mesmo, sabe? Para os filmes a língua foi um pouquinho mais aprimorada, e a gente chega a ter palavras aí até mesmo com sílabas que vão letras que não são o S, tipo tá, na e etc. Reparem em particular nessa última cena que eu separei aqui. Não pareceu muito que o Harry falou saia Satanás, saia já. E isso é muito curioso, porque isso acontece até mesmo na versão original do filme em inglês. E aí fica a reflexão pra vocês. Vocês acham que isso foi coincidência ou realmente foi pensado? Pra tirar essa dúvida, a gente deveria contatar aí o professor de fonética chamado Francis Nolan, que foi o criador da ofidioglossia pros filmes a partir de Cálice de Fogo. Então mandem um e-mail pra ele lá. Ele é um professor super famoso, mas vai que ele responde, né? Ô cara, e aí? O Harry falou saia Satanás, saia já? Ou foi coincidência? Além de conseguirem conversar com as cobras, os ofidioglotas aparentemente também têm a capacidade de influenciar elas nos seus atos. Como a gente vê lá em Câmara Secreta, o Harry mandando a cobra parar de atacar o Justino e tudo mais. Apesar de que no filme, na minha opinião, aparenta que o Harry tá mandando a cobra atacar mais ainda o Justino, tá ligado? Mas no livro, quando o Harry fala, a cobra já recua na hora, beleza? Ofidioglotas não conversam só com cobras, mas também tem a capacidade de conversar entre si com pessoas que também têm essa habilidade em comum, como se fosse uma língua mesmo, tá ligado? Temos um exemplo disso no livro de Enigma do Príncipe, em uma das cenas onde o Harry e o Dumbledore estão olhando uma memória lá na penseira que se passa na casa dos Gaunt, que é a antiga família do Voldemort. Nessa cena a gente vê o Servolo Gaunt, vô do Voldemort, conversando fluentemente com o Morfino Gaunt, tio do Voldemort, em língua de cobra, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eles gostavam muito de fazer isso pra demonstrar a sua superioridade, sabe? Pra demonstrar que eles realmente eram descendentes de Slytherin, então eles achavam que conversando entre si em língua de cobra eles estavam sendo superiores. Ah, claro, só lembrando que isso tudo foi cortado do filme. Te amo, Enigma do Príncipe. Um beijo, meu querido. Uma coisa importante pra ser falada aqui é que essa capacidade de falar a língua de cobra no mundo da magia é muito mal vista. Todo mundo acha que as pessoas que são ofidiogrotas e tudo mais têm alguma relação com arte das trevas ou coisa parecida. Isso chega a ser um preconceito muito grande nos livros de Harry Potter. O próprio Cornélio Fudge, depois que ele não acredita mais no que o Harry fala e tudo mais, ele diz pro Dumbledore em certo momento: ah, Dumbledore, você tem que parar de acreditar no que esse menino fala, ele é um ofidioglota. Uma coisa bem ridícula, né? Mas fazer o quê? A gente tem do
Harry aí como um ofidioglota não hereditário, ou seja, ele não nasceu com essa característica, ela foi adquirida posteriormente, algumas coisas que acontecem com ele, a gente não sabe se a gente pode levar como regra ou como exceção. Um exemplo disso é que pro Harry falar a língua das cobras, ele tem que estar diante de uma cobra verdadeira, ou então pensar muito fortemente que aquela cobra ali realmente é verdadeira, caso ela não seja. Já com o tio do Voldemort, que era um falante hereditário aí da ofidioglossia, isso não acontecia, tanto é que tem uma cena no livro de Enigma do Príncipe que ele conversa em língua de cobra com um funcionário do Ministério da Magia e tudo mais, mesmo que o carinha não esteja entendendo uma palavra sequer. Mas ele conversa normal, ele não precisa estar diante de uma cobra, tá ligado? E é por isso que eu digo que a gente não sabe se isso que acontece com o Harry é regra pra todos os ofidioglottas ou é exceção só dele, entendeu? Um alquimista chamado Paracelso é acreditado como a pessoa que descobriu a ofidioglossia e ele foi imortalizado nas cartas de bruxas e bruxos famosos graças a esse feito. E sim, antes que tu fale, Renier, mas carta de bruxa e bruxo famoso a gente não pode considerar como informação oficial e tudo mais. Não, pra quem não sabe, é J.K. Rowling que escreveu o conteúdo aí de todas essas cartas, então é informação oficial sim. Só que tem uma controvérsia aí envolvendo essa informação. A carta do Paracelso diz que ele nasceu no ano de 1493 e morreu em 1541, o que é meio estranho, porque todo mundo sabe que Salazar Slytherin era um ofidioglota e ele viveu antes do ano 1000. Outro exemplo dessa controvérsia é um antigo bruxo grego chamado Herpo o Sujo, que também era um ofidioglota e também viveu antes de 1493. Mas uma explicação que eu tenho pra isso é que o que provavelmente aconteceu é que o Paracelso meio que denominou a língua de cobras como ofidioglossia e meio que estudou ela um pouco mais a fundo. Tipo, quando Slytherin e Herpo o Sujo falavam língua de cobra lá exatamente, as pessoas meio que não sabiam direito o que era, vamos dizer assim. E daí o Paracelso foi lá e falou, pá, isso aí é língua de cobra, ofidioglossia e tudo mais. E é uma teoria que existe aí, eu acho que encaixa bastante. E uma curiosidade muito maneira aí sobre esse tal de Paracelso é que ele realmente existiu na vida real. Ele contribuiu muito para a medicina da sua época e realmente era um alquimista. E geralmente alquimistas eram considerados bruxos e tudo mais. E são essas associações que a J.K. Rowling faz do nosso mundo real com o mundo mágico dela, que faz com que eu ame mais essa mulher a cada dia que passa, é incrível. Outra coisa importante que a gente tem que frisar aqui é que quando Harry tinha 10 anos lá em Pedra Filosofal e conversa com a cobra brasileira lá no zoológico, ele não fazia ideia de que ele tava falando outra língua, tá ligado? Pra ele tava falando inglês normal. Ele só foi ter conhecimento de que aquilo realmente era uma língua diferente em 1992 nos acontecimentos de Câmara Secreta. E novamente, quando ele manda a cobra parar de atacar o Justino, ele não percebeu que ele tava falando uma língua diferente. É por isso que ele fica tão chocado. Por isso que ele fala, como posso falar uma língua sem saber que eu posso? Ele só vai entender a verdade no finalzinho do livro de Câmara Secreta, quando Dumbledore fala o seguinte: você fala a língua das cobras, Harry, porque Lord Voldemort, que é o último descendente de Slytherin, sabe falar a língua das cobras. A não ser que eu muito me engane, ele transferiu alguns dos seus poderes pra você na noite em que ele fez essa cicatriz. E agora falando sobre os ofidioglottas, os falantes da língua da cobra, que são conhecidos aí pra gente no mundo da magia, a gente tem uma pequena lista. Primeiro, Herpo o Sujo, bruxo grego já mencionado aqui. O Herpo o Sujo foi o primeiro criador conhecido do basilisco e também a J.K. Rowling já revelou que ele foi a primeira pessoa a fazer uma Horcrux. Se tu quiser saber mais informações sobre Horcrux, tem um vídeo aqui no canal Expresso Hogwarts, onde eu falo absolutamente tudo que tu precisa saber sobre elas. É só clicar no card que eu criei aqui em cima, assiste lá que vale muito a pena. Em segundo, nós temos o Salazar Slytherin, um dos 4 fundadores de Hogwarts e fundador da Casa Sonserina. A habilidade de Slytherin de falar com as cobras era tão famosa que ele era conhecido como língua de serpente. Em terceiro, nós temos um estudante da Sonserina em meados ali dos anos 1700, chamado Corvino Gaunt, também da família Gaunt, já citada aqui. O Corvino apareceu em um texto que a J.K. Rowling postou no Pottermore sobre a Câmara Secreta. É um texto muito interessante, vale muito a pena a leitura de todos, e eu vou deixar o link do conto traduzido aqui na descrição pra vocês, beleza? Temos também os já citados aqui, parentes de Voldemort, né? O Cervolo, o Morfino e a Merope, que era o vô dele, o tio dele e a mãe dele. E por último temos, obviamente, o próprio Tom Riddle, Voldemort e Harry Potter. Mesmo que não tenha sido uma característica hereditária, o Harry tinha a capacidade de falar com as cobras desde o seu 1 ano de idade, tá ligado? Outros casos de ofidioglottas não oficiais, digamos assim, que a gente pode citar é primeiro a Gina, quando estava possuída pelo Tom Riddle lá nos acontecimentos de Câmara Secreta. Pra ela abrir a Câmara Secreta, ela tinha que de fato saber falar a língua das cobras, então ela foi uma ofidioglota não oficial, temporária, digamos assim. Depois a gente tem o Rony Weasley, que aprendeu apenas a falar a palavra abra, meus amigos, e é muito importante a gente citar isso. A ofidioglossia não é
uma língua que pode ser aprendida. Eu não vou chegar e fazer um curso de ofidioglossia e virar fluente, tá ligado? É impossível. A J.K. Rowling já dissertou sobre isso em algumas entrevistas, como nessa. Ela diz: eu não vejo realmente a ofidioglossia como uma língua que se possa aprender. Ela é uma estranha habilidade passada através da linha de sangue dos Slytherin. Rony ouviu dizer Harry abra e ele pôde reproduzir o som, então é só uma palavra. Mas se ele conseguiria aprender a falar com cobras propriamente é uma questão diferente. Eu não acho que ele conseguiria, mas ele era esperto o suficiente para duplicar o som necessário. E tem também o caso do nosso querido amigo Alvo Dumbledore, que era capaz de entender a ofidioglossia. Novamente, a J.K. Rowling já deixou claro que o Dumbledore só conseguia entender a língua das cobras e não falar. E isso só prova novamente que é impossível aprender a falar essa língua, porque um bruxo do calibre do Dumbledore que sabe falar um monte de língua, não saber ofidioglossia é porque realmente é impossível. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial aí, onde a gente falou sobre ofidioglossia, a língua das cobras no universo de Harry Potter. Fazia muito tempo que eu não trazia um vídeo aqui pro canal com conteúdo especial pra vocês, então eu espero que vocês tenham gostado desse. Se tu curtiu, deixa o teu gostei aqui embaixo, é muito importante o teu gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. Vamos tentar bater um recorde bem legal de like aqui nesse vídeo. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela pra vocês e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link que é como se fosse tipo um tradutor de ofidioglossia, tá ligado? Eu já deixo claro aqui que não é oficial, existia um tradutor oficial feito pela própria Warner há um tempo atrás, mas infelizmente hoje em dia ele saiu do ar e a gente fica com esse não oficial aí, e foi nesse site que eu peguei o áudio que eu usei lá no começo do vídeo da cobra falando e tudo mais. Então, divirta-se mandando áudios em língua de cobras para os seus amiguinhos no WhatsApp ou então no Facebook. Se tu ainda não conhecia o canal Expresso de Hogwarts e essa é a primeira vez que tu assiste a um vídeo meu, não esquece de se inscrever aí pra não perder nada que eu postar aqui no YouTube. E no mais, o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo. Valeu e é nóis!